Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para você que está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Quero lhe convidar para dar uma olhada na nossa playlist, tem bastante material a respeito dos assuntos que envolvem a imigração para Portugal. Dos mais variados assuntos, sempre baseados na legislação portuguesa. Portanto, dê uma olhada e, quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal, para dar o like aos nossos vídeos. É importante porque o YouTube vai entender que o material é interessante e faz com que chegue a mais pessoas. E por último, lembrar para que você marque o sininho na página do YouTube para que seja possível o YouTube lhe encaminhar os novos materiais produzidos aqui pelo canal de forma automática. Os demais, que já são nossos seguidores, que já nos acompanham aqui no canal, eu quero deixar o nosso muito obrigado por participarem, enviarem aqui abaixo dos vídeos comentários, críticas, sugestões, recomendações de pauta, que às vezes são assuntos interessantes, são assuntos que merecem, né, a nossa dedicação e produção de algum material, seja um vídeo longo, seja um vídeo curto, mas a gente pode produzir material sim, uma vez que o assunto seja destacado e seja relevante para a comunidade de imigrantes que pretendem vir a Portugal. Dito tudo isto, vamos então ao nosso assunto de hoje, que trata da entrada facilitada para CPLP Brasil e Timor-Leste. Qual a razão de serem apenas estes dois? Este é o tema do vídeo de hoje. Quando eu falo de CPLP, eu tenho que ter em mente que CPLP é uma estrutura, uma organização entre 9 estados dos mais diversos continentes que resolveram se unir para terem algumas facilidades no que respeita à mobilização, enfim, a vários tratados econômicos, e um dos tratados tem a ver, evidentemente, com a imigração. Percebam bem a palavrinha, entre os Estados-membros da CPLP. Portugal, evidentemente, faz parte deste grupo, assim como o Brasil, e assim como o Timor-Leste, como diz a nossa própria capa, a nossa própria chamada para o canal de hoje. E isto também é um assunto que foi trazido até nós por um dos nossos seguidores. Por que só Brasil e Timor-Leste? Por exemplo, o que é que o Estado está pretendendo? Por que é que o Estado fez isso, fez este anúncio? E o que está sujeito a acontecer com estas pessoas oriundas destes países? Percebe que eu estou colocando a situação, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer com estas pessoas. Não estou afirmando o que acontece com estas pessoas, é diferente. Então temos que avaliar e temos que entender o contexto para que não se tire conclusões precipitadas e isto possa, de alguma forma, vir a trazer prejuízo para ambos os lados. Perfeito? Então vamos lá. A pergunta ainda foi um pouquinho mais longe, a sugestão foi um pouco mais longe, porque ela envolve o tal procedimento da manifestação de interesse, que o Estado português resolveu enterrar, né? Acabou com a manifestação de interesse. Evidentemente, isso trouxe prejuízos para muita gente, não só apenas brasileiros e pessoas oriundas do Timor-Leste. Trouxe a todas as nacionalidades que se encontram em Portugal, que vieram aqui buscar uma alternativa de vida e que não conseguiram fazer a sua manifestação de interesse. Quando nós falamos em manifestação de interesse, nós temos que ter em mente 2 artigos da lei portuguesa. Da Lei 23/2007, de 4 de julho. Nós falamos do artigo 88 e do artigo 89. O artigo 88 é aquele que trata do trabalho subordinado, portanto, é aquele trabalho que é por contrato. Você vai a uma empresa e consegue um contrato de trabalho. Então, você fazia a manifestação de interesse através do trabalho que você já tem, apresentando contrato, apresentando recibos de salário,
contribuições para a segurança social e por aí afora. Por outro lado, nós temos o artigo 89, que se aplicava ao caso daqueles que vinham para Portugal e abriam aqui uma atividade qualquer. Não importa a atividade, mas uma atividade independente, ou seja, ela não era subordinada a um contrato, portanto, não é trabalho subordinado. Ela é independente. É o profissional liberal que a gente conhece, por exemplo, no Brasil. Então, estas duas opções existiam no ordenamento jurídico português, dando, né, a abertura para fazer-se a manifestação de interesse. Pois bem, como eu já falei, o Estado português enterrou, eliminou, cortou da legislação portuguesa, não os artigos 88 e 89, eles continuam existindo, mas ele eliminou duas alíneas de cada um destes dispositivos legais, tirando a opção da manifestação de interesse, tirando a presunção de estada legal em Portugal, uma vez que a pessoa contribuísse aqui durante 12 meses para a segurança social. Portanto, poderia ter vindo de qualquer jeito, não importa. Legal, ilegal, não importa. Está em Portugal, conseguiu um trabalho, abriu uma atividade, contribuiu 12 meses, ele é reconhecido legal em Portugal e tem direito a fazer a sua manifestação de interesse sem se preocupar. Pois bem, acabou. Com isso, evidentemente que surgiram muitas situações em Portugal em que pessoas que estavam em fase de fazer a manifestação estavam juntando documentação, porque nem sempre você chega e arruma um emprego no dia seguinte. Isso pode levar meses. E estas pessoas que estavam aqui durante este período se inscreveram na Segurança Social, contribuíram, perderam o emprego, foram buscar outro, por exemplo, não conseguiram fazer o seu pedido junto da AIMA. E isto os deixou numa situação agora completamente perdidos. Então, o que acontece? Existem projetos de alteração dessa lei, não vou dizer ressuscitar como era antes, mas de criar aí mecanismos transitórios para que aqueles que estavam pelo menos inscritos e contribuíam para a segurança, então que já estavam aqui, trabalhavam, mas por alguma razão não conseguiram juntar todos os documentos, sejam reconhecidos e o processo seja aceito por parte do Estado português, no caso, pela AIMA. Então, esta é uma das propostas que está hoje no parlamento português, dentro das comissões, Constituição e Justiça e por aí adiante, sendo avaliadas. Existem petições públicas, inclusive, que foram feitas, que tratam destas matérias e que também já foram objeto de oitiva, inclusive, dos peticionantes, e que podem resultar nesta situação, ou seja, reativar a manifestação de interesse pode, observe bem, pode levar a isto, e assim resolver a situação de milhares de imigrantes que estão aqui em Portugal e que agora não sabem o que fazer da sua vida. Pois bem, então o Estado está com a situação na mão novamente e deve dizer sim ou não numa votação que vai ocorrer no mês de dezembro deste ano, de 2024, para solucionar estas pendências. Ou dizer não, e aí quem não tem, não tem. Vai ter que se virar de outra forma, ou então vai ter que deixar o país porque está aqui como um imigrante ilegal. Ok? Então, agora vamos a outra situação, e foi também objeto aqui, até agora foi um esclarecimento, para vocês terem uma ideia geral. Aí o Estado veio e disse que, não, brasileiros e imigrantes oriundos do Timor-Leste podem vir a Portugal sem a necessidade de visto e podem se legalizar em Portugal. Mas como e por que podem vir sem visto e se legalizar em Portugal? O brasileiro já tinha esta facilidade. Ele vinha como turista e fazia manifestação. Mas se a manifestação está encerrada, como é que ele vai resolver isso agora? Bem, dentro do pacote apresentado, dentro de um projeto de alteração da lei apresentado pelo próprio governo, e que foi
levado para a comissão e que vai se manifestar dentro de 30 dias. Depois, em dezembro, vai ser votado. Tem esta proposta do Estado português. Os senhores que têm interesse em vir a Portugal, talvez já viram lá no portal do Sapa, o portal CPLP, onde existe a possibilidade de alguém que tem visto consular em mãos, válido, vai lá e faz a sua inscrição e pega o seu título de residência CPLP. Por enquanto, ainda é a folhinha de papel A4. Estão também tratando da possibilidade de transformar isso num cartão padrão europeu, que permitirá o deslocamento, porque a folha A4, você não se desloca de Portugal para outro estado, para outro país da União Europeia, porque não é reconhecido. E se você tentar sair de Portugal e for pego num outro estado aqui, vamos dizer que você vai à França, e a imigração da França lhe pega, com aquela folha A4 na mão. Aquilo não é documento europeu, não é reconhecido. Você pode ter o seu nome inscrito no SIS, que é o Sistema de Informação Schengen, e adeus, legalização em Portugal. Por quê? Porque quando você for fazer o seu pedido de residência ou renovação de um título, o seu nome é consultado nesta base de dados do SIS. E se tiver restrição, você não consegue mais se legalizar em Portugal. Você vai ser expulso de Portugal. Então tem que ter muito cuidado com este documento, com esta situação, enquanto não houver o título padrão, ok? Não adianta querer ter mais. Se você for pego, você está correndo sério risco de ter problemas mais adiante. Ok. Então, 88, 89, manifestação de interesse. Acabou. O governo veio com uma proposta intermediária. Está sob análise. E o governo veio com outra informação dizendo que, então, os brasileiros e os timorenses têm entrada facilitada porque são CPLP e pode se legalizar. Também foi barrado no parlamento, desceu para as comissões e vai ser votado em dezembro. E por que só os dois? Eu vou colocar na tela para vocês aqui uma lista com os países que são membros da comunidade de países CPLP. Vamos lá. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São estes aqui os estados membros da CPLP. Agora, outra lista. Lista dos países cujos cidadãos estão isentos de pedir visto para entrar em Portugal. E aí nós temos aqui uma lista extensa. Só que percebam, vocês encontram aqui o nome de Angola? Eu vou só pegar a letra A. Tem Angola aqui? Não. Mas tem Brasil. Aqui temos Bahamas, Barbados, Brasil, Brunei. E pronto, Brasil está aqui. Depois, Cabo Verde. Tem Cabo Verde aqui? Também não. Tem Guiné-Bissau aqui? Também não. Aqui, Estados Unidos, Geórgia, Guatemala. Nem Guiné-Bissau, nem Guiné Equatorial. Tem Moçambique aqui embaixo? Também não tem. Depois, Portugal, evidentemente, que é o país. São Tomé e Príncipe, tem aqui? Vamos procurar. Também não tem. Agora, aqui embaixo, nós temos quem? Timor-Leste. Então, nós temos, dentro da lista de países isentos de pedir visto de turismo para Portugal, está Timor-Leste, unicamente Timor-Leste e Brasil. Esta é a razão por qual o governo português resolveu, então, colocar a possibilidade de estes dois virem a Portugal, se legalizarem sem visto. Mas para isso, ainda o governo precisaria liberar lá no portal da CPLP aquele cadeado famoso que jogaram a chave fora. Porque desde 2022, se não me falha a memória, este cadeado existe
E embaixo diz assim, brevemente, mas aqui em Portugal parece que o tempo não passa. Então, brevemente para eles aqui é eternamente. Tá? Porque brevemente é uma coisa breve. É para amanhã, para depois. Mas aqui não. Aqui o brevemente tem uma eternidade de tempo. Então, é por ali que estaria previsto a abertura e a possibilidade de alguém que venha sem visto poder fazer a sua legalização em Portugal através da CPLP. E apenas estes dois países, Brasil e Timor-Leste, porque são os únicos dois membros da CPLP que têm esta possibilidade, porque todos os demais precisam de visto consular para entrar em Portugal, mesmo que para turismo. Perfeito? Então a regra é esta. Há uma previsão legal que nunca foi colocada em prática. Aliás, esta parte do portal foi criada porque há previsão legal para estas pessoas entrarem na legislação portuguesa, mas até hoje não foi o quê? Colocado em prática. E não colocando em prática, portanto, estão todos aí nesta situação que não leva ninguém a lugar nenhum. Leva, sim, as pessoas a terem sérios problemas, porque imaginem que o cidadão que não conseguiu fazer o seu processo de legalização, mas tem um contrato de trabalho, ou tem uma atividade aberta. A atividade até não é tão, talvez, crítico assim, mas o contrato de trabalho é crítico. Por quê? Porque o patrão que tem sua empresa e contratou uma pessoa que estava em fase de legalização e não consegue o seu título, ele está ilegal. Se ele está ilegal, ele está sujeito a ser multado, o cidadão multado, receber uma coima e ser mandado de volta ao seu país. O patrão, por sua vez, o empresário que contratou esta mão de obra, estava em processo de legalização e que se esperava que em breve fosse ter o título de residência, este empresário está sujeito a receber também uma coima por ter contratado mão de obra ilegal e não está residindo legalmente em Portugal. O que o cidadão faz, então? O que o empresário faz? Corta o vínculo empregatício e despede o funcionário. Então percebam a gravidade desta situação que foi criada pelo Estado português no momento em que extinguiu a possibilidade de se fazer manifestação de interesse, seja por um artigo, seja pelo outro. O que está se buscando é uma solução intermediária. Existe uma pressão muito grande por parte das associações de imigrantes, por parte de partidos políticos que pretendem fazer o quê? Um período de transição, uma possibilidade de legalizar aqueles que estão aqui. Lógico, existem aqui pessoas que estão no processo e existem pessoas que não estão no processo. E quem não está no processo não está, nunca esteve e não vai entrar também. Essa é a ideia do Estado. Vamos aguardar o que vem por aí no mês de dezembro. Quais são as alterações na lei de estrangeiros que irão passar pelo parlamento, que serão aprovadas pelo parlamento, e aí nós retomamos o assunto aqui com vocês. Perfeito? Senhores, era o que eu tinha para trazer sobre este tema. Desejo a todos um excelente bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando estão vendo o canal, e espero contar com vocês aqui como inscritos e ativos, participantes do canal. Perfeito? Até breve e nos veremos.